Olá, experts! Esta semana, no dia 11 de fevereiro, tivemos o Dia Mundial da Internet Segura. Esse dia é para alertar as pessoas dos perigos da internet, do vazamento de dados. E quem eu vou receber no canal? Diogo Lopes. Ele é perito digital, então ninguém mais apropriado para falar sobre perícia digital que um perito digital. Olá, Diogo, tudo bem? Olá, nobre colega Jaqueline, boa tarde, tudo bem? Quero te agradecer imensamente o convite dessa parceria, essa parceria tão benéfica para a gente, que tem trazido grandes resultados. Você me convidou aí para nós participarmos e elaborarmos alguns comentários aí acerca do dia 11, que o dia 11 foi o dia da internet segura, ou Safer Internet Date. É um dia mundial em que grandes empresas fazem grandes eventos para divulgar aí as ações de segurança. Diogo, o prazer é todo meu. Vamos às perguntas. Diogo, me conta, como você começou nas perícias? Essa pergunta é bem interessante, Jaqueline, porque um amigo meu, ele me informou sobre esse trabalho judicial. À época eu não sabia nada sobre isso. Ele já atuava como perito judicial na área de arquitetura e me posicionou sobre isso e falou que havia uma grande demanda de perícias judiciais na área da computação, na área da informática. Então eu procurei o TJ, me inscrevi e logo as primeiras demandas começaram a aparecer. Várias demandas pequenas de conferência de contrato, conferência de computadores, conferência de servidores, mas mesmo sendo pequenas eu não deixei nenhuma passar batido. Não deixei nenhuma de me posicionar, não declinei nenhuma perícia, nenhuma nomeação e fui seguindo. Nossa, é verdade. A gente tem que pegar todos os casos mesmo porque todos os casos são relevantes para a justiça. Então você não pode fazer distinção, o que é justiça gratuita, o que é justiça paga. Então eu também concordo, eu pego todos os casos mesmo e trato todos também com a mesma atenção. E me conta, você está atuando como assistente técnico, como perito judicial, como é que está a sua atuação? Hoje, basicamente, eu atuo nos estados do Distrito Federal, Paraná, principalmente Curitiba, Minas Gerais, e aí em Minas Gerais a gente tem um caso em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Unai, tem casos no Goiás e Santa Catarina, tá? Então são esses os estados que eu atuo mais fortemente. Também atuo aí como assistente técnico em diversos escritórios de arquitetura, não só nesses estados, dando uma assistência técnica mais consultiva, onde a gente elabora os quesitos técnicos como solicitado, ou simplesmente a gente busca as evidências técnicas ali para que os advogados componham as suas peças e pleiteiem as ações, façam o pleito, melhor dizendo, junto à justiça. Então, esse é um trabalho muito importante também e que os peritos judiciais são aptos a fazê-los. Tá, agora me fala dos casos mais comuns. Uma outra pergunta que sempre me fazem, como que você atua, Igual essa pergunta que você acaba de fazer, os peritos judiciais, quais são os casos mais comuns? Eu posso citar que os casos mais comuns nos últimos anos são os casos envolvendo licenciamento de software. É incrível como as empresas hoje ainda continuam fazendo pirataria. Eu sou nomeado aí, já tive nomeação, acho que em torno de 20 a 30 nomeações para fazer validação de licença de software, de utilização de licença indevida de software. Isso já fiz, assim, sem exagerar, em pelo menos umas 20 empresas, mais ou menos, E é incrível a quantidade. A empresa que mais solicita isso é a Microsoft. A Microsoft é uma multinacional, todo mundo conhece, aí o Windows, Microsoft Office. Às vezes ela solicita isso com participação com a Adobe Systems, que é detentora de diversos outros softwares também bem comuns no mercado. E essa perícia, uma característica bem marcante dessa perícia é que ela ocorre em segredo de justiça. Esse processo ocorre em segredo de justiça.
Então, quando há necessidade de fazer a diligência, a outra parte ela não é notificada. Então, ela é pega de surpresa, porque pode haver a destruição da prova, né? E aí a gente faz a diligência toda com a parte sendo surpresa. Então, isso é feito num dia útil qualquer, sem a parte ser notificada. É uma perícia que me chama muita atenção, que por diversas vezes ela me toma o dia inteiro, ou 2, 3 dias, e quando eu começo eu não posso parar a diligência, porque incorre o risco novamente a parte destruir as provas, né? Então é uma perícia mais rotineira. Além da perícia que eu falei, né, a mais rotineira, que é a diligência para apuração de licença indevida, a gente tem diversos outros casos que são tão interessantes quanto, mas que não são tão numerosos. Eu atuo muito na implantação de ERPs, que são Enterprise Resource Planning, são softwares de gestão de empresas, né? Aí tem diversos módulos nesses softwares. A gente tem os mais comuns aí, que é o SAP, o TOTUS, né? São os softwares mais comuns no Brasil, são os ERPs mais comuns. Já atuei nos dois. E que basicamente a gente tem aí a figura das empresas que fornecem o software e as empresas que contratam. E essas empresas que vendem o software implantam nas empresas que contratam. E isso diversas vezes não ocorre de maneira devida, né? Há um erro de planejamento, um erro de execução, uma superestimação de recursos. Então, e os valores desses contratos são muito altos, né? A gente tem contratos aí de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões. Eu já peguei perícia de contrato de até 30 milhões, né? Então, são bem comuns, bem usuais. Devo ter aí na minha carteira em torno de 10 casos desses. São casos grandes de repercussão nacional. Me chama muita atenção essas ações em que eu sou nomeado, porque é um ponto forte da minha atuação. Uma outra ação muito comum que eu também tenho gostado bastante e foi recente, eu tive uma nomeação apenas, mas que é muito interessante, fui contra uma multinacional também, chamada Lenovo, a análise de malware. Então, a gente vai até tocar nesse assunto um pouco mais para frente, devido ao dia aí da segurança na internet, dia da internet segura, melhor dizendo. Malware é uma praga, né? Quem não conhece, malware capta todos os seus dados no computador, destrói os seus arquivos, destrói o seu ambiente de trabalho, e isso tem que ser combatido veementemente pelos analistas de segurança e por empresas também, né? Diogo, e que dicas você pode dar para quem está começando nessa área? As dicas que eu dou é que os peritos judiciais, os novos, eles têm que correr mais atrás do que... A fonte de pesquisa é muito grande, sabe, Jaqueline? Então eu vejo muita gente me perguntando, me questionando, mas sem sequer fazer pesquisas antes de fazer essas perguntas. Claro que a gente está aqui à disposição para poder atendê-los e tal, mas assim como eu me especializei, né, falei lá no início, eu comecei na área, mas acabei não falando muito, mas eu sou formado em Sistema de Informação, tenho 2 pós-graduações, tenho certificações, né? Eu sou pós-graduado em Governança de Tecnologia, sou pós-graduado em Computação Forense e Perícia Digital. Esse é um excelente curso que eu recomendo a todos os peritos judiciais na área de computação forense. Tirarem certificações, hoje a gente está muito envolvido com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai aumentar em muito a demanda no nosso judiciário, porque as empresas realmente vão ter que se adaptar a esse cenário. Então, os peritos judiciais, as pessoas que querem ingressar nesse mercado, precisam realmente pesquisarem, saber escrever laudos. É muito importante saber escrever, né, usarem os termos corretos, estarem a par do que o novo Código de Processo Civil define como atribuições dos peritos judiciais, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né, como se dirigir às pessoas, como montar uma diligência, né, como preparar o seu ambiente para ir fazer uma diligência. O perito judicial na área da computação, ele não pode ir lá só com uma folha e escrever, ele tem que ir preparado, municiado de ferramentas. Ele não sabe o que ele vai encontrar lá, né, quais serão os obstáculos, quais serão as resistências do ambiente que ele vai, periciar. Então isso é muito importante, né? Pesquisar primeiro o cenário onde deve fazer a diligência, se capacitar, se inscrever nos mais diversos tribunais, não tenha receio, se inscreva e com certeza as primeiras demandas irão aparecer.
tá? Isso é importantíssimo. Para fechar com chave de ouro, você podia dar um presentão para todos aqui do Periciando, né? Independentemente de ser perito digital ou não. Você pode me falar 5 dicas para que as pessoas possam se proteger digitalmente? Agora, para encerrar, Jaqueline, já que você deixou aberta aí a participação, inclusive para falar aí sobre o dia 11, né, que é o Dia Mundial da Internet Segura, o Safe Internet Date. Vamos dar algumas dicas aí para o nosso público, né, para o seu público ativo, meu público ativo, em que algumas dicas são importantíssimas. A internet hoje envolve tudo, né? Praticamente tudo que a gente faz hoje tem alguma coisa que está na internet ou precisa da internet. Primeira dica importantíssima, senha. Pessoal, senha tem que ser uma senha segura, pessoal e intransferível. Não adianta você ter uma senha segura e escrever debaixo do teclado. Utilize senhas seguras. Tenha pelo menos aí 4 ou 5 senhas diferentes. Eu vejo que várias pessoas utilizam a mesma senha para tudo. Datas de aniversário, casamento, datas de filhos são senhas extremamente fáceis de serem quebradas. É importante destacar que uma pesquisa recente informou que mais de 70% das senhas são quebráveis, né, que a gente fala no nosso linguajar aqui técnico, só podem ser quebradas por força bruta em menos de 10 minutos. São senhas comuns, senhas de datas, nomes comuns, então utilize senhas realmente seguras, principalmente as senhas de dispositivos que você tem na nuvem. Seu celular tem que ter uma senha super segura, porque no seu celular, no seu smartphone tem toda a sua vida, seus cartões estão ali, seus e-mails estão ali, suas informações críticas e pessoais estão ali, né? Suas fotos estão ali, então utilize senha super segura no seu smartphone. De preferência, se você não quer armazenar senha super segura, utilize pelo menos a questão biométrica, que não é tão seguro, mas que já é um ponto de partida. Utilize dupla autenticação, diversos meios aí como WhatsApp, Gmail, outros e-mails, Facebook, Instagram, permite a utilização de dupla autenticação. Dupla autenticação é a sua senha mais um código que você recebe no momento de uma nova autenticação. Isso é muito importante. Eu costumo falar que não existe almoço grátis. Então evite utilizar sites desconhecidos, evite baixar filmes na internet, evite utilizar programas piratas. Esse tipo de situação com certeza vai trazer algum mal a você. De alguma maneira isso vai trazer algum malware, algum hardware, algum spyware que vai infectar o seu celular, o seu smartphone e o seu computador. Então a minha terceira dica aí é: não utilize sites que você não confiar e principalmente não baixe nada pirata, não utilize sites para baixar vídeos e nem programas ilegais. Tá? Quarta questão, muito cuidado com quem você conversa, com quem você envia o seu contato. Hoje uma prática muito comum atualmente, né, é o uso do hackeamento do WhatsApp para que quem hackeou possa de alguma maneira chantagear ou pedir valores para a sua lista de contatos. Então isso é uma prática muito comum hoje, isso se dá pelo hackeamento do WhatsApp, e muitos desses hackeamentos são feitos pelo fato da pessoa não ter uma segunda autenticação ou até ter utilizado de links indevidos, né? Então não clique em qualquer lugar, ao receber um e-mail não clique, se você não conhece o remetente, não faça essa besteira de clicar naquele link. Então, diversas outras dicas a gente pode dar. Hoje a internet realmente não tem como voltar atrás, e para a gente ter esse dia da internet segura, nós precisamos nos conscientizar que os nossos dados, eles estão todos na internet e cabe a nós protegê-los, e a melhor proteção é a utilização de senhas seguras. Tenha no seu computador aí uma quinta sugestão, uma quinta dica, tenha no seu computador um antivírus sempre atualizado, no seu smartphone sempre atualizado, não só o antivírus, tem o sistema operacional dele, o Android, o iOS, o Windows, sempre atualizado, tá? Porque isso evita e muito o roubo de dados, né? Eu sou perito aí há 12 anos, eu pego muito caso em que é possível ver que o usuário foi omisso em relação a se proteger, né? Não utilizou uma senha segura, não estava com o dispositivo atualizado. Muitos usuários sequer bloqueiam o telefone ou o computador.
eu volto a repetir, a sua vida, ela passou para um outro mecanismo agora. A sua vida passou a ser digital. E de uma maneira digital, ela está toda gravada ou no seu smartphone, ela não está toda gravada, ela pode ser acessada ou pelo seu smartphone ou pelo seu computador, porque ela está gravada parte no seu smartphone, parte no seu computador e parte na nuvem. Então, acessando isso, qualquer pessoa tem acesso a todas as informações que você já produziu na sua vida, fotos, textos, mensagens, áudios, e isso é muito importante para qualquer cyberataque ser bem sucedido. Ele quer ter a posse dessas informações. Então, se proteja. Esse é o meu recado. Obrigado, Jaqueline. Espero aí ter contribuído para a elucidação de dúvidas, né, no que tange aí como os peritos judiciais ou os novos peritos judiciais podem trabalhar no mercado que a demanda cresce tanto, né, é um ótimo mercado, mas que precisa de muito cuidado, precisa de muito estudo, né, afinal o perito judicial responde civil e criminalmente pelo laudo produzido, tá? Então vamos tomar muito cuidado com isso. E aí, em segundo, como você me pediu, a gente deixou algumas dicas aí para que as pessoas se protejam, né, nesse dia da segurança da internet, um dia da internet segura. São pequenas dicas que, se as pessoas começarem a fazer, podem ter certeza, você vai estar muito mais protegido. Lembrando que não tem como você estar 100% protegido, né? Não existe uma vacina para estar 100% protegido. Existe, você não usar a internet. Como que não usa a internet? Se você não usar a internet, você vai estar 100% seguro. Só que digo que nem se você não usar a internet, porque de alguma maneira você usou algum serviço e esse serviço tem os seus dados, né? Então, vou até deixar aqui um gancho. A partir de agosto desse ano, a gente vai ter o que chamamos de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um importante marco jurídico para uma implementação de um processo que vai mudar como os seus dados são coletados, obtidos e armazenados. Isso acho que é uma pauta para um próximo tema, uma próxima vídeo, e que com certeza a gente vai deixar mais claro esse ponto. Quero te agradecer, Jaque, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para o que você precisar. Diogo, o prazer foi todo meu de recebê-lo aqui. Adorei a entrevista, acho que o pessoal vai gostar. E pessoal que está assistindo, quem assistiu, se gostou, dá uma curtida aqui, segue o canal, comenta. Gente, 5 comentários, o perito volta aqui para responder. Então, se você gostou dessa aqui, vai, enche de pergunta aqui.